Eu ainda ouço o barulho da água quando fecho os olhos. Não é exagero. É como se ela ainda estivesse aqui, batendo nas paredes, engolindo o chão, subindo sem pedir licença. Tem coisas que o tempo não apaga. Essa é uma delas. Já faz mais de 20 anos, mas naquele dia eu envelheci uns 10 de uma vez só. Meu nome não importa. O que importa é que eu sou mãe, avó hoje. E naquela tarde eu quase perdi o que tinha de mais precioso. Uma criança. Meu neto, um pedacinho de mim. Chovia há dias na periferia, daquelas chuvas traiçoeiras que começam fracas, fininhas, e quando você percebe já viraram um castigo. A gente que mora onde mora aprende cedo. Quando a água começa a subir, não é só chuva, é aviso. A enchente não avisa com sirene. Ela avisa com silêncio, com a rua vazia, com o esgoto voltando, com o vizinho gritando de longe. Naquele dia, eu tinha acordado com o coração apertado, sem saber por quê. A televisão falava de chuva forte, mas falava disso todo ano. A gente se acostuma até com o perigo. Esse é o maior erro de quem vive na beira dele. Meu neto estava comigo. Pequeno. Tinha poucos anos. Era desses meninos curiosos, que não param quietos, que querem olhar tudo, tocar tudo. A alegria da casa. A luz. A mãe dele tinha ido trabalhar cedo. Deixou o menino comigo como sempre. Eu fiz café, pão amanhecido, margarina, rotina simples, vida simples. Lá fora, a chuva engrossava. No começo, a água só molhava a calçada. Depois começou a entrar pelo portão. Aí passou do portão. Aí cobriu o pé da mesa da sala. Quando chegou nesse ponto, eu soube. Não era chuva comum. Eu peguei o menino no colo. Ele ria, achando graça da água, batendo palminha sem entender nada. Criança não entende perigo. Criança confia. E essa confiança pesa mais que qualquer coisa quando algo dá errado. Tentei ligar para vizinhos, mas o barulho da chuva engolia tudo. Gritos se misturavam com buzinas, com o som da água batendo nos muros. O mundo virava um só barulho. A água subia rápido demais. Eu coloquei o menino em cima do sofá, depois em cima da mesa. Comecei a juntar documentos, fotos, o pouco que a gente aprende que é importante. Mas no fundo, nada era importante além dele. Quando a água chegou na altura da cintura, o medo deixou de ser pensamento e virou instinto. Eu sabia que precisava sair. Mas sair para onde? A rua já parecia um rio. Um rio sujo, forte, sem piedade. A correnteza puxava sacolas, pedaços de madeira, lixo, tudo junto. Era como se o bairro estivesse sendo arrancado dali. Foi aí que aconteceu. Um descuido. Um segundo. Um erro que me acompanha até hoje. A mesa escorregou. A água empurrou. O menino se desequilibrou. Eu vi tudo em câmera lenta. O corpo pequeno caindo. O grito preso na garganta. A água fechando por cima dele. Naquele instante, o mundo acabou. Não existe dor maior do que ver uma criança sumir na água. Não existe pensamento. Não existe reza ensaiada. Só existe desespero. Eu me joguei. Não pensei na idade, na força da correnteza, em nada. Só sabia que precisava alcançá-lo. Minhas pernas mal tocavam o chão. A água me empurrava, me girava, me fazia perder o equilíbrio. Eu gritava o nome dele. Gritava por ajuda. Gritava sem saber se alguém ouviria. A enchente não respeita amor. Ela não respeita a idade. Ela não respeita desespero. Por um instante, e esse instante dura uma vida inteira na memória, eu achei que tinha perdido. Foi nesse momento, quando tudo parecia acabado, que algo inesperado apareceu no meio do caos. Um barulho diferente. Um som metálico. Uma esperança improvável. Eu nunca pensei que fosse dizer isso na vida. Mas naquele dia, a esperança veio boiando. No meio da água barrenta, dos gritos misturados com chuva, eu ouvi um som diferente. Um toque. Toque. Oco, seco, batendo em alguma coisa. Não era madeira. Não era lixo mole. Era plástico grosso, resistente desses que a gente ignora no dia a dia. Uma tampa grande de caixa d'água. Ela vinha girando devagar na correnteza, batendo nos muros, rodando como se estivesse perdida. Aquela tampa que todo mundo já viu em quintal, jogada num canto, esquecida, sem valor nenhum. Naquele momento, ela virou tudo. Não pensei. Não calculei. Meu corpo só reagiu. Me agarrei nela com força, sentindo o plástico liso escorregar nos dedos molhados.
A tampa não era feita para aquilo, mas boiava. Me dava apoio. Me mantinha de pé por segundos preciosos. Segundos salvam vidas. A água continuava subindo, puxando minhas pernas, tentando me derrubar. Cada vez que algo batia em mim, eu achava que era ele. Cada sombra na água parecia um corpo pequeno. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. E então eu vi um movimento estranho no meio da sujeira. Um redemoinho pequeno demais para ser lixo grande. Algo que não seguia o fluxo normal da água. Meu corpo gelou. Era ele. Meu neto estava sendo levado pela correnteza, rodando devagar, como se a água estivesse brincando com ele. O rostinho aparecia e sumia. Os bracinhos se mexiam fracos, sem força, como quem já estava cansado de lutar. Aquilo quase me matou por dentro. Eu gritei. Gritei como nunca gritei antes. Não lembro se chamei por Deus, por ajuda ou pelo nome dele. Acho que foi tudo ao mesmo tempo. Com uma mão eu segurava a tampa. Com a outra me esticava, tentando avançar. Cada passo era uma batalha. O chão sumia. O corpo escorregava. A água empurrava para trás. A correnteza era mais forte do que eu. Por um segundo pensei que não ia alcançar. Pensei que a tampa não ia aguentar. Pensei que aquela esperança era cruel demais. Mas quando não existe plano B, a gente vai com o que tem. Eu empurrei a tampa na direção dele. Não foi bonito. Não foi calculado. Foi no desespero mesmo, com toda a força que me restava no corpo. A tampa bateu nele e parou. Foi ali. Foi naquele exato segundo. Os dedinhos pequenos se agarraram na borda. Não com força. Não direito. Mas se agarraram. O corpo parou de rodar. A água continuava passando, mas ele não ia mais embora. Eu senti um choque percorrer meu corpo inteiro. Uma mistura de esperança com medo de perder de novo. Larguei qualquer cuidado comigo mesma e fui. A água me derrubou uma vez. Engoli lama. Voltei. Tropecei em algo que nunca vi. Caí de novo. Levantei. As pernas queimavam, mas não paravam. Quando consegui alcançar ele, abracei com tanta força que parecia querer costurar ele em mim. Prendi o corpo pequeno contra o peito, segurando a tampa junto, usando aquilo como apoio para não afundar. Ele estava gelado. Não chorava. Isso me deu mais medo do que tudo. Chamei pelo nome. Balancei devagar. Pedi para ele respirar. Pedi para Deus não me tirar aquilo. Pedi sem vergonha, sem orgulho, sem promessa. Só pedi. Foi quando ele tossiu. Um som fraco. Curto. Mas vivo. Eu chorei ali mesmo, dentro da enchente, com a água quase no pescoço, segurando meu neto e uma tampa velha de caixa d'água como se fossem tudo o que existia no mundo. Aos poucos, as pessoas começaram a aparecer. Gente em cima de telhado. Gente esticando corda. Um vizinho conseguiu chegar perto, puxar a gente com cuidado. Outras mãos surgiram, segurando, ajudando. Quando conseguimos sair da correnteza, minhas pernas simplesmente desistiram. Eu caí sentada no que restava da calçada, com ele ainda no colo. Tremendo. Tossindo. Vivo. Vivo. A ambulância demorou. Como sempre demora na periferia. Mas quando chegou, já não importava tanto. Ele respirava. Chorava. E aquele choro foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Enquanto levavam ele, eu fiquei ali, olhando para a rua que não era mais rua. Só lama, água suja e silêncio depois do caos. Minha casa. Perdi quase tudo. Móveis, fotos, lembranças de uma vida inteira. Mas nada disso doía naquele momento. Porque o que realmente importava estava ali, respirando. Tudo aconteceu em minutos. Minutos que decidem destinos. Depois daquele dia, eu nunca mais olhei para coisas simples do mesmo jeito. Nunca mais subestimei nada. Porque naquele dia, o que separou a vida da morte foi algo comum, esquecido num quintal qualquer. Uma tampa velha de caixa d'água. O depois é sempre mais silencioso. Depois da enchente, depois do susto, depois que a vida quase vai embora. O que sobra é um silêncio estranho, pesado, que parece perguntar o tempo todo. E se tivesse sido diferente? Meu neto ficou alguns dias no hospital. Observação, disseram. Engoliu muita água suja, podia dar infecção. Eu fiquei sentada naquela cadeira dura, rezando mais do que dormindo, olhando o peito dele subir e descer, como se cada respiração fosse um presente novo. Eu já tinha 60 e poucos anos naquela época, mas ali eu me sentia uma menina assustada, pequena diante da possibilidade de perder tudo.
Quando deram alta, eu abracei ele com um cuidado quase exagerado. Tinha medo até do vento. Tinha medo da chuva. Tinha medo do mundo. A periferia não para te dar tempo de se recuperar. No dia seguinte, a vida cobra. A casa estava destruída. Lama até a metade das paredes. Móveis inchados. Colchão perdido. Fotos grudadas umas nas outras. Rostos borrados. Memórias apagadas pela água suja. Vizinho ajudando vizinho. Um empresta vassoura, outro traz balde. Um chora, outro consola. A gente se reconhece na dor do outro, porque é tudo igual ali. Mas por dentro? Por dentro eu não era mais a mesma. Toda vez que começava a chover, meu corpo reagia antes da minha cabeça. O coração disparava. As mãos suavam. Eu levantava no meio da noite para conferir se a água estava subindo, mesmo quando não estava. Barulho de chuva virou gatilho. E ele cresceu. Cresceu forte. Saudável. Brincalhão. Hoje é homem feito. Talvez nem lembre direito daquele dia. Criança esquece rápido o que o adulto carrega para sempre. Às vezes ele ri quando eu conto a história. Diz que eu exagero. Diz que foi só uma enchente. Eu sorrio. Não discuto. Tem coisas que só quem vive entende. Eu nunca contei para ele o quanto cheguei perto de perder. Nunca descrevi a imagem dele rodando na água, porque mãe e avó não devem colocar esse peso no colo de quem foi salvo. Esse peso é meu. Carrego até hoje. Mas também carrego outra coisa. Gratidão. Gratidão por estar viva. Por ele estar vivo. Por naquele dia, no meio do caos, algo simples ter aparecido no caminho. Por mãos desconhecidas terem ajudado depois. Por não ter sido o final. Hoje, quando vejo notícia de enchente na televisão, eu não troco de canal. Eu olho. Porque eu sei que ali tem alguém vivendo o pior dia da vida dela. E penso, tomara que apareça alguma coisa boiando. Tomara que alguém escute o grito. Tomara que chegue no minuto final. Porque às vezes, a diferença entre a tragédia e o milagre não é força, nem dinheiro, nem poder. É tempo. É ajuda. É um segundo a mais. E eu vivi esse segundo. 20 anos se passaram. Às vezes eu conto essa história sentada na cadeira da cozinha, olhando a chuva cair do lado de fora, batendo no telhado de zinco. O som ainda aperta o peito, mas já não paralisa. Hoje ele só lembra. Lembra que eu sobrevivi. Que ele sobreviveu. Que nem tudo a água conseguiu levar. Meu neto cresceu sem saber que um dia esteve a poucos segundos de não existir. Casou, trabalha, tem a própria vida. Quando ele passa pela minha casa e me abraça, eu sinto o mesmo aperto bom no peito que senti quando ele tossiu naquela enchente. É o mesmo alívio. A mesma certeza. Às vezes ele pergunta por que eu fico tão nervosa quando começa a chover forte. Por que eu mando mensagem perguntando se ele chegou bem. Por que eu insisto para ele não sair quando o céu fecha. Eu sorrio e digo que é coisa de avó. Mas não é só isso. É memória. É a lembrança de um dia em que o mundo quase me arrancou um pedaço e desistiu no último segundo. Depois da enchente, muita coisa mudou no bairro. Algumas casas nunca mais foram reconstruídas. Outras famílias foram embora. Teve gente que perdeu tudo. Inclusive gente. Essas histórias quase nunca viram notícia. Não rendem estatística bonita. São só nomes que o tempo apaga rápido. Mas eu lembro. Lembro de cada rosto ajudando, de cada mão estendida, de cada grito. Porque naquele dia, a periferia mostrou o que sempre mostra quando tudo desmorona. Ninguém sobrevive sozinho. Aprendi que milagre não vem sempre com luz, nem com música. Às vezes ele vem sujo de lama, simples, sem nome, boiando no meio da correnteza. Aprendi também que a vida não avisa quando vai te testar. Ela só vem. E quando vem, não pergunta a idade, fé, nem preparo. Hoje, com mais de 60 anos, eu não peço muito a Deus. Peço só que, quando a água subir de novo, porque ela sempre sobe, que alguém esteja por perto. Que exista tempo. Que exista ajuda. Porque eu sei. O minuto final existe. E às vezes, ele é tudo o que a gente tem. Se você está ouvindo essa história agora, lembre disso. O que parece pequeno pode salvar uma vida. O que parece comum pode virar milagre. E o que parece perdido pode sim ser resgatado. Eu sou prova. Ele é prova. E a água não levou tudo.